Salve, salve galerinha, mais um vídeo da família Fontoura e nós estamos hoje aqui para compartilhar uma novidade com você. E aí tá chegando as meninas, esse é o Felipe, esse é o Fernando e ali a mamãe, Daiane. E nós conseguimos tirar o nosso visto americano, pessoal. Nosso visto foi aprovado em Porto Alegre. Eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês a primeira... Olha aqui, rapidinho, rapidinho. Uhul! Todos os nossos vistos foi aprovado, Lipe e Nando. É isso aí, é isso aí. E agora o papai e a mamãe vão conversar algumas coisas sérias com o pessoal que tá em casa e daqui a pouco a gente se fala. Valeu? Tchau, gente. Tchau, gente. Não posso ir por causa que eu não posso escutar. Sim. Pessoal, e olha só, a primeira dica que eu queria deixar pra vocês, já que os meninos apareceram aqui e já saíram, não leve crianças para a entrevista, a não ser que seja necessário, tá? Então, quando a gente fez os nossos DS 160, a gente leu lá que crianças até 14 anos estão isentas da entrevista. Então, nós não levamos os nossos filhos. Então, se a gente pudesse deixar a primeira dica para vocês, não leve criança. Daqui a pouco, conforme eu for rolando o vídeo, a gente explica por quê, tá? Então nós vamos contar aqui um pouquinho da nossa experiência, como é que foi tirar o visto. Eu já falei, né, que a gente tirou o nosso visto em Porto Alegre. Foi bem aterrorizante, né, no início. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí eu coloquei algumas coisas aqui, eu até escrevi, tá aqui nos bastidores, né. Então a primeira dica foi não levar criança. E a segunda dica, pessoal, cheguem antes, tá? Antecedência, chegar no local da cidade que você vai fazer. Nós escolhemos Porto Alegre por ser mais próximo da gente, né? Nós moramos em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Então, para nós ficava mais confortável ir até Porto Alegre. Isso aí. Então nós chegamos um dia antes, a gente ficou num hotel em Porto Alegre, né? E para você que gosta de ficar em hotel, eu até deixo a dica aí, que não adiantou nada, nós ficamos extremamente nervosos. A nossa entrevista era às 9h45 da manhã, tá? Então era 6 horas, eu já tava com os olhos arregalados, não sabia o que fazer. E aí eu, vou tomar o café do hotel, né? Então vamos lá, vamos descer, vamos se arrumar e vamos tomar o café da manhã. Cara, não consegui tomar nada, nem um pastel, nem um suco, nem nada. Não descia nada de tão nervoso que eu tava. É a ansiedade, né? A gente fica nervoso porque a gente escuta e a gente se preparou. A gente olhou bastante, pesquisou bastante de como funcionava, né? E tinha muito, assim, terrorismo, assim, de nossa, é horrível. Foi tenso, sim, tá? Mas foi também tranquilo no momento da entrevista, assim, então não precisa toda essa ansiedade, assim. O que tu precisa é organização. Organização é essencial para tu conseguir uma aprovação ali dos vistos. Organização é a palavra-chave. Isso aí. E olha só, outra dica, pessoal, chegue cedo no dia da sua entrevista no consulado. Nós chegamos no consulado, era 1 hora antes, mais ou menos. E quando a gente chegou lá, a gente viu assim, ó, contando por cima, tinha umas 300 pessoas. Aquela muvuca, todo mundo conversando e aqueles papelada rolando e o pessoal não sabia o que fazer. E também a gente ficou nervoso porque não sabia o que fazer. Nós estacionamos o carro, né, num estacionamento bem próximo ali ao consulado em Porto Alegre, tá? Se eu não me engano, custou R$25. A gente deixou o nosso carro lá. E uma coisa que também eu procurei nos vídeos e não achei, uma informação bem importante: você não pode levar nada, inclusive a chave do teu carro. Tu não pode levar a chave do teu carro. Tu pode deixar num guarda-volumes, pode deixar dentro do carro. No estacionamento que a gente ficou, a gente deixou a chave com o manobrista, bem tranquilo. Deixamos celular, deixamos carteira, só levamos os documentos essenciais. E mulheres, assim, não adianta vocês quererem colocar coisas, porque vai ter que tirar. Então não vão de anéis, brincos, relógio, colar, nada disso. Tirem tudo e já vão, assim, precavidos, né? Porque daí lá no local vai ter os guardas ali na entrada e eles vão estar o tempo todo te analisando, vendo como você tá. E aí ali mesmo na fila eles já vão te dizer, ó, isso não pode, tu vai ter que dar jeito de tirar aquilo no momento.
E aí tu corre o risco de ter que sair da fila. Então é melhor tu se organizar e ir já preparado para isso. E isso é muito importante, porque a gente viu muitas pessoas sem organização nenhuma, gente com colar, com relógio, então isso aí não pode, os guardas vão mandar você tirar. Tá, e a gente falou da fila, né? Então a gente chegou lá, não sabia se entrava na fila, conversava com alguém, não conversava, e aí vai a próxima dica, fique tranquilo, o pessoal do consulado vai chamar o seu horário. Então o nosso horário era às 9h45. Então, faltando uns 5 minutos para as 9h45, vai alguém lá e vai falar: pessoal das 9h45 pode entrar na fila. E aí tu entra na fila bem tranquilo. Então eu acredito que vai ter bastante gente quando você for, tá? Mas não se preocupe que eles chamam o seu horário, tá? Fica tranquilo. Tem umas 300 pessoas ali na frente. É isso aí. Mas aí conforme ele vai chamando o horário, você vai se organizando na fila da entrada principal ali, junto com os guardas. Isso aí. Próxima dica, fique ligado também nisso. Gente, vocês estão indo num consulado. Vocês vão ir para uma entrevista, vocês estão querendo entrar no país americano, onde tem muitas regras. Então, a próxima dica é: vá bem arrumado, tá? Esse vai ser o teu cartão de visita. Não vá de camiseta regata, não vá de bermuda, de chinelo. Nós vimos bastante gente assim. De bermuda, regata, indo lá pedir para entrar nos Estados Unidos. Então, essa é a dica ouro. Não vá de qualquer jeito, vá bem arrumado, apresentado. A Daiane foi de apresentação. Roupas claras, até a Daiane... Roupas claras, neutras, nada muito escuro, nada muito de casacos. Mulheres sem saias, shorts, vestidos, não. É uma calça, de preferência uma calça social, uma calça de linho. Coisas que facilitem na hora de você poder passar ali no detector de metais, né? Nada que tenha ferro por dentro, cintos, essas coisas. Então uma roupa mais social, uma camisa e uma calça, um calçado, cores neutras, nada muito chamativo. Não muito escuro, por causa que daí vai tentar barrar. Nada muito escuro, isso aí. Vozes do além. Pessoal, então vamos lá. Entrou na fila, roupas claras, sem adornos, tu vai entrar na fila. Quando tu estiver chegando na frente lá, depois o pessoal vai conferir, né, se realmente tu agendou para aquele horário, vai ver o teu passaporte, se a tua primeira documentação tá ok. A primeira documentação é o passaporte e o formulário que tá agendado para aquele horário, tá? Essa é a primeira coisa. Depois tu vai entrar na fila. Vai entrar em média em umas 10 pessoas por vez. Então vai ter um grupo contigo ali, umas 10 pessoas por vez. O guarda vai dar as orientações do que pode, o que não pode, e tu vai entrar no consulado. Eles vão dar uma senha lá entre os guardas. Tem uma porta blindada de uns 10 centímetros mais ou menos, e eu não estou exagerando, você vai lembrar disso quando você for. Tem uma porta gigantesca que eles dão um acionamento lá e tu abre e entrou, tá? Entrou no consulado, tá dentro. A primeira coisa que tu vai fazer é passar pelo detector de metais, tá? Por causa que a gente pode ser barrado. Isso. Ó, os meninos falaram uma coisa bem importante. Tu sabe que eu passei por um detector de metais e a Daiane passou por outro. E aí eu passei e o guarda mandou eu seguir. E nada de vir a Daiane, nada a mamãe não vinha. Eu, que será que deu? E eu apavorada, porque eu não enxergava mais o Rafael. E ele já tinha passado no detector de metais e eu tava ali ainda. Aí a moça era uma mulher, né, que me acompanhou. Homem acompanhou o Rafael, mulher acompanhou a mim. E ela me pediu para que eu levantasse a calça até uma altura do joelho para ver se não havia nada por baixo. Então tive que tirar ali a parte do calçado e levantar até a altura do joelho. Ela olhou, analisou e tudo bem, tranquilo, pode baixar e seguir. Então eu perdi um pouquinho de tempo ali, né, que eu tive que fazer essa parte, mas só foi comigo. O Rafael, no caso, ele não precisou fazer isso. Eu já fui direto. É casos e casos, sabe? Então pode ser que eles peçam pra te fazer uma coisa ou não, vai depender do momento. Mas é bem rígido, a parte ali do detector de metais deles ali é bem rígido, né? Tá, beleza, passamos para a primeira fase, tá?
passamos o detector, chegamos numa sala, onde tem 2 recepcionistas que vai pedir o teu passaporte novamente e vai pedir as tuas identidades, tá? No caso, nós fomos eu e a Daiane, mas levamos os passaportes dos meninos. E aí eles fazem as conferências dos dados e colam um adesivo atrás do passaporte, tá? Esse adesivo aqui tem algumas informações que quando eles passarem o scanner, automaticamente já vai abrir toda a nossa ficha. Isso é um ponto importante. Eles colocam o adesivo, beleza, a gente senta numa cadeira lá e fica aguardando. Depois dessa primeira sala, nós vamos para uma segunda sala, que também a gente ficou aguardando com mais um monte de gente lá. E eles chamam, eles vêm nos buscar. Isso. A gente fica lá, né? E, gente, é extremamente importante o seu comportamento lá dentro enquanto você está aguardando, tá? É silêncio. Você está aguardando ali ser chamado para entrevista, vai passar para outra sala. É cheio de câmeras, cheio de guardas. Então, tu não tá ali para fazer amizade, né? Então, assim, ó, não converse com pessoas ali. Fica ali concentrado no que tu foi fazer. Isso aí, passando da segunda sala que nós estávamos aguardando, a terceira já é aonde está todo mundo pronto para fazer primeira conferência das digitais e dos dados e depois já vai direto para a entrevista. É um lugar como se fosse um banco assim. Tu vai entrar na fila, aquela fila assim que vai fazendo curvas e curvas e curvas, vão te chamando. Tem guichês de 1, pelo menos em Porto Alegre tinha guichê de 1 a 14. Então do 1 até o 6 era a conferência dos dados, tirar as digitais, e depois do 7 ao 14 eram os cons, tá? Então a primeira coisa que a gente fez foi tirar as digitais, eles conferiram o passaporte, conferiram os documentos, novamente. Eles conferem muito o passaporte, então ficar com ele em mãos, né? Toda a documentação restante que você vai levar de comprovação de tudo aquilo que tu respondeu no formulário, leve numa pastinha transparente, tá? Mas o passaporte e a confirmação do horário são coisas que você precisa levar na mão. Ok, pessoal, então tiramos as digitais, levamos os documentos e aí sim, entramos na fila para entrevista. Então tu entra na fila, tem um monte de gente e aquela fila vai andando e tu vai vendo a entrevista das outras pessoas, porque é aberto, entendeu? Então tu entrou lá, aí é como se fosse um guichê. O pessoal que foi daqui da região do Rio Grande do Sul, é como se fosse a rodoviária de Porto Alegre. Tu entra lá no guichê, tem uma pessoa com um microfonezinho assim e vai te fazendo as perguntas. Esse é o cônsul, né? Então a gente entrou na fila e foi andando. Chegou no ponto de fazer a entrevista, tu vai escolher um guichê, conforme tiver disponibilidade. E tu não pode mais mudar daquele guichê, tá? Isso é importante. As pessoas às vezes chegava no guichê 6, olhava pra cara do cônsul, viu que não era, já queria mudar. Não pode, tem muita gente lá, ó, você não pode mudar o guichê. Chegou na frente do guichê, não muda mais. E o que acontece? Tem uma pessoa na tua frente fazendo a entrevista e tu tá atrás, então tu tá vendo o que tá acontecendo, o que tá rolando. E um negócio interessante, um fato interessante que eu vi, enquanto o pessoal que tava fazendo a entrevista na nossa frente, a mulher lá olhou para trás, fez assim, tirou a visão deles e olhou para nós. Então, tipo, já fez um raio-x já antes da gente entrar no guichê ali. Ficam o tempo todo observando o que tu tá fazendo. Eles estão fazendo ali a entrevista, mas ele tá de olho em você que tá lá atrás. Então, o comportamento tem que ser assim, ó, excepcional a todo instante. A todo momento tu tem que visar aquilo que tu tá fazendo ali. E procurar não ficar nervoso e ansioso, porque como é aberto, tu vê se a pessoa conseguiu o visto ou não. Pessoal, essa Daiane disse que não pode ficar nervoso, mas nessa hora o coração já tava aqui. Eu não sabia se eu respirava ou se o coração batia. Aí, antes da gente, aí tu olhava pro lado ali, infelizmente não deu. Era sinistro, várias pessoas. E nós ali, agora é a gente. E como é que a gente identifica qual foi o visto que foi negado e qual foi o visto que foi aprovado? Porque muitas das vezes o cônsul não fala. Então, se tu tá na entrevista e o cônsul te devolveu o passaporte, já era, teu visto foi negado. Quando o teu visto é aprovado, muitas das vezes eles falam, mas o teu passaporte fica com eles. Eles retêm o passaporte. Eles retêm o passaporte. Ok, chegou na nossa vez. Nosso guichê, lembra até hoje, nosso guichê foi o 14º, o último guichê.
e na nossa frente tinha uma família de uruguaios, estavam tentando o visto. E um negócio interessante também que eu não achei em lugar nenhum, nenhum vídeo no YouTube, foi de uma pessoa CLT tendo visto aprovado. Já vi visto aprovado de funcionário público, já vi de empresários, mas, pessoal, nós somos CLT, somos contratados, Trabalhador. ralamos e conseguimos. Então você que é CLT e tá vendo o nosso vídeo aqui, tem esperança, não tem nada a ver se tu é empresário, se tu é funcionário público, se tu é um doutor, um dentista, um advogado, não. O visto é para todos, tá? Queria deixar ressaltado isso aí. Ok, vamos lá. Chegou a nossa vez. Nós nos aproximamos do guichê e você, em outro vídeo a gente pode gravar, a gente tem que levar uma série de documentos, tá? Muitos documentos. Nós levamos 4 pastas gigantes de documentos. Até certidão de nascimento das crianças, levamos atestado de vacina, cara, uma série de coisas. Então deu tudo. Deu 4 pastas gigantescas. Então o que acontece? Quando eu cheguei já no guichê, eu peguei aquelas pastas e fiz questão que a mulher olhasse que eu tava com todos os documentos. Eu peguei e larguei, deixei em cima do guichê aqui, ó. Aqui tá todo, não falei nada, mas aqui tá todos os documentos que a gente precisava, tá aqui. Aguarde ela falar com você, não se antecipe. Isso. Não chegue oferecendo documentos, tá? Isso aí. Aguarde ela conversar com você e pedir algum documento. Ela vai falar contigo, não chega já, eu tenho isso e... Não, aguarde, ele deixa... Gente, a gente tem que levar todos os documentos. Se a gente não leva, a gente vai tipo, ser barrado. Isso aí. Então lembra daquele adesivo que eu falei pra vocês que eles colocam lá na primeira sala? Quando a gente entrega o passaporte pro cônsul, o cônsul vira e pega um leitor de código de barra, uma maquininha, né, filho? E faz e já escaneia o teu passaporte. Automaticamente já aparece na tela do computador toda a tua DS 160, tá? Então aparece todos os teus dados, tudo aquilo que tu preencheu. E aí começa a entrevista, tá? E aí eu vou dizer pra vocês o que ela nos perguntou. E, gente, eu vou dizer pra vocês, o nosso nervosismo não valeu de nada, porque foi super tranquilo. Foi muito Muito tranquilo. Muito rápido. A moça falava português, tá? Nós não fizemos a nossa entrevista em inglês, então ela falava aquele português meio enrolado, né? Assim, Com sotaque americano, mas foi extremamente tranquilo, deu para entender e tudo que ela perguntou a gente foi respondendo. Então, como a Daiane disse, não fale nada a não ser que te pergunte. É que nem fosse num tribunal. Tudo que o juiz te perguntar, tu responde. Caso ele não pergunte, tu não vai falar nada, tá? Então a gente vai dizer as perguntas aqui, o que aconteceu na nossa entrevista. Quais foram as principais perguntas. Nossa entrevista acho que durou uns 3, 4 minutos de tempo, mas parece que durou 2 horas. Nós estávamos nervosos, minha cara tremia assim. Tá? Eu fiquei tão nervoso que meu coração ficava espalhando. Mas tu não foi. Mas ele ficou em casa apavorado porque sabia que a gente tava lá. É verdade, tá? Pessoal, vamos às perguntas. Eu queria deixar claro também aqui umas informações, depende de caso a caso. Nós estávamos na fila e vimos os outros cônsuls fazer várias perguntas para as outras pessoas, pedir vários documentos. Me consegue aí a tua certidão de nascimento, a identidade, negativa de não sei o que lá. Então a gente viu várias coisas na fila, tá? Então não se surpreenda se ele pedir o documento, se ele não pedir. Vá preparado. E ok, começou a nossa entrevista. E a primeira pergunta que a mulher fez pra gente foi qual era a nossa profissão, tá? E aí eu respondi que eu era mecânico industrial e a Daiane respondeu que era estudante, tá? Só, tá? Essa foi a primeira pergunta. Então nós não dissemos nada mais. Qual é a profissão? Mecânico industrial e estudante. Ok, ela não perguntou mais nada e ela começou a digitar no computador. Tá? Então ela vai digitar, eu não sei o que ela digita porque a gente não consegue ver a tela do computador dela. Então ela vai digitando e em algum outro momento ela vai fazer outra pergunta, que foi o que aconteceu com a gente. Segunda pergunta, qual o motivo da viagem? Tá? Então o motivo da nossa viagem era férias. Nós queríamos tirar férias e é isso, só férias. Queremos tirar férias, ponto. Falamos aí
Novamente ela começou a digitar, escrever várias coisas lá no computador que a gente não consegue ver. Terminou lá, digitou o quanto ela digitava, e aí ela pegava o mouse e ia pra cima e pra baixo, e nós apavorados, o que ela tá olhando na nossa DS. Próxima pergunta, qual é o tempo da viagem? Conforme também o que a gente colocou lá na DS 160, a nossa viagem duraria 10 dias. Então eu falei, nós temos a previsão de 10 dias. Novamente ela começou a escrever e rolava a bolinha do mouse para cima e para baixo. E nós ali, né, na expectativa. Qual a próxima pergunta? Nós estamos preparados. Nós nem piscava, nem respirava, um olhando para ela e o outro também, tá? Próxima pergunta. Qual é a formação de vocês? Tá, ela perguntou a nossa formação. Eu falei que eu era formado em processos gerenciais e a Daiane disse que estava se formando, tá? E aí ela olhou para mim, processos gerenciais, tecnólogo, e eu sim. E aí ela perguntou para a Daiane quanto tempo faltava da faculdade dela. Qual era a data? Qual era a data de término da faculdade? E aí a Daiane... Eu coloquei conforme que eu coloquei no formulário. Conforme o formulário. Tá, digitou de novo aquela mesma coisa que eu já falei para vocês e depois nos perguntou se a gente tinha casa própria. Vocês têm casa própria? E eu, sim. Quanto tempo? 2 anos. E aí ela digitou mais alguma coisa e tal. E, gente, em momento algum, ela nos pediu nenhum documento. Nós não apresentamos nenhum documento, tá? E a última pergunta, filho, foi se a gente tinha casa própria. Vocês têm casa própria? Sim. Quanto tempo? 2 anos. E ela digitou, olhou pra cima e pra baixo. E no final ela pegou e olhou pra nós. Ok, o visto de vocês foi aprovado. Boa viagem. E nós saímos de lá, gente. Olha, nós nem olhamos pra trás. Nós pegamos as nossas pastas e ó... E isso também, tu não pode sair de lá, né? Cara da riqueza, sai dali, entra na filinha, também passa pelos guardas e vai embora. Não fica lá. A saída não é a mesma porta de entrada, são totalmente diferentes, lados opostos, sai em outra rua até. Então tu sai ali bem quietinho e vai embora. Quem tem o visto negado sai um pouquinho mais tristonho, né? Uhum. Mas também sai sem demonstrar muitas emoções também. Pega a filhinha e vai embora. Ninguém te fala nada. Isso aí. Então vamos lá então. Recapitulando aqui para nosso vídeo não ficar tão longo. Primeira dica que a gente deu, não leve crianças. Segunda dica, vá bem arrumado, bem apresentado, tá? Outra dica, chegue antes no local onde você vai fazer a sua entrevista. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Vai ficar algumas imagens aí. Lembrei. O visto demorou quanto tempo para chegar, amor? Foi 7 dias, se não me engano. E a gente optou de retirar lá, no local. Porque ele tem a opção também deles enviarem pelo correio, tá? Mas, por questão que a gente achou mais seguro, a gente estava um pouco nervoso e ansioso, a gente optou por retirar lá no local, tá? E o local que você vai retirar o passaporte não é o mesmo que você faz a entrevista. É em outro local e você vai, e também é extremamente tranquilo. Você vai apresentar lá o papel, o documento, e você vai assinar a retirada. E uma pessoa só assinou, que fui eu no caso, assinei a retirada dos 4 passaportes. E retirei depois desses 7 dias, acho que deu. E eles nos avisam, eles enviam ali, ó, seu passaporte está pronto para ser retirado. É isso aí, pessoal. Então nós tiramos, última coisa aqui, que depois eu não sei se eu vou editar o vídeo, mas eu queria falar para você também, que quando a gente marcou a entrevista, a nossa entrevista tava para tipo 7 meses para frente. Então nós marcamos num mês e aí tava para 7 meses, no outro ano. Na verdade a gente marcou para 23, a gente marcou a entrevista, mas a entrevista tava para 2024. E aí nós começamos a entrar lá no programa lá, onde tem o site deles. Todos os dias eu olhava e nós conseguimos reduzir esse tempo aí para 2 meses. Tá? Então a gente marcou, agendou e nossa entrevista foi depois, se eu não me engano, deu um pouquinho menos de 2 meses. Tá? Um mês e pouco. Então isso fica para um próximo vídeo, tá? E é isso. Queria dizer para vocês aqui que fiquem tranquilos.
vai dar tudo certo, vá com segurança, vá com confiança, chegue cedo, pegue as dicas que eu passei pra você, que vai dar tudo certo. É isso aí, boa sorte. E boa sorte, a família Fontoura. E pessoal, depois vai ter um outro vídeo. Nós fomos para os Estados Unidos já, galera! E aí vai passar algumas imagens aí. Nós lá nos Estados Unidos, como é que foi. E depois vai ter vários outros vídeos. Pretendemos ir mais. Queremos gravar também mais conteúdo sobre isso, como preencher a DS. Como foi a temível também, terrível imigração lá nos Estados Unidos. Porque só o seu visto não garante você entrar nos Estados Unidos. Esse é um dos passos. Quando chegar lá, ainda tem a migração. E aí eu posso falar pra vocês como é que foi no próximo vídeo. E gente, pode ficar tranquilo. Chega aqui, filho, chega aqui. Vamos ver, fala aí. Gente, pode ficar tranquilo. Pode levar celular, pode ficar tranquilo. Só não pode levar corrente. Eu não levei por causa que eu acabei esquecendo, mas eu Na não viagem, né? Isso na viagem. Isso na viagem, tá? É, então Já dá um tchau passou. pro pessoal Tchau. aí. Galera, foi muito bom estar com vocês esse tempo. O Tchau. vídeo ficou um pouquinho longo, mas é essencial você seguir todas essas dicas para você ter o seu visto americano aprovado em 2024. Valeu, galera. Família Fontoura. Fui!